Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago a análise que preparei para o capítulo 308 da série Imanete, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Se a encontras Ia pendurada no teto, ele a salva imediatamente. Ele pergunta a ela por que ela fez tal coisa. Zia diz que fiz isso para Emma viver. Ser não, você não sabe. Yaman diz que se algo acontecer com você, ele não pode viver. Ser diz que te amamos muito. Ele diz para não fazer isso de novo. Zia disse: mãe, eu disse que daria meu fígado para Emma, mas você não pode dar para ele, você está doente. Ele diz que você só pode dar para ele se você morrer. Ser pede uma palavra a Zia e pede que ela não faça isso de novo. Ser diz como você pode dizer isso em seu coração. Ser vai chamar a enfermeira para fazer sua cama ou algo assim. Yama e Ndin tentam pegar Nkmi em seu encalço. Felingan encontra folhetos em sua cama. Quem te deu isso? Este não é o seu verão. Quem escreveu as notas aqui? Duigu compara a caligrafia com a de Ali. Eu conheço este artigo. Ali diz que este é o artigo do comissário. Ele conta à mãe que ele deu esses folhetos ao comissário. Ele escreveu as notas? Sera diz que ela está errada também. Ele diz que não dê paz à sua filha, deixe-a viver. Eu ajudo-te, mas ele diz para não dizeres nada ao Duigu. Mas a senhora Sera pediu a Ali para dizer essas coisas. A senhora Sera aponta a Aiten como testemunha. Duigu acredita no que está sendo dito. Duigu pega os panfletos e vai até Ali. Sera diz: agora você está queimado. Ali é o inspetor. Manadin continua a correr. A dor da Eman começa. Nkmi entra em um prédio em ruínas. Manadin e Emma entram atrás dele. Nkmi é armazenado. Yama vai devagar até o local onde Nkmi está escondido. Ser chega à mansão. Que tipo de mãe você é? Como você faz isso, vestido de noite Zia? Ele diz que vou responsabilizá-lo por essa irresponsabilidade. Enquanto Ali está definitivamente decorando a moto, Duigu chega. Ele joga os panfletos em sua mão na frente de Ali. Porque você está incomodando minha mãe doente. Ele diz quem você é, liga para mim e minha mãe. Kanan grita com Nkmi, mas ele não consegue alcançá-la. A morena está olhando. Ele diz que tem um emprego e vai ligar mais tarde. Estou ocupado, não me ligue e desligue. Cher chega dizendo que quer reservar um voo para 2 pessoas e um hotel para as Maldivas. O que você pensa que está fazendo? Ele diz que você está bem, você está ciente? Um de seus filhos está na clínica e um de vocês está em seu leito de enfermo. Kana diz que comprei para você, minha filha. Ele diz que você irá embora quando Yama estiver bem. Ser, estou vindo da clínica agora. O irmão Zia quase cometeu suicídio. Como você pode falar com o irmão do Zia sobre isso? Sua desatenção quase custou um desastre, diz ele. Feche a porta e saia. Kanan também não entendeu Zia e me contou. Kanan grita com Nkmi, mas ele não consegue alcançá-la. Assim que Emma está prestes a pegar Nkmi, um prego perfura a perna de Nadine. Yaman cuidará de seu choro. Enquanto isso, Nkmi foge. Duigu diz com qual adjetivo você tem esse direito. Minha mãe diz que nunca vai me deixar. Você tentou se livrar de mim porque não queria nossa amizade? Alicera diz o que a senhora quer, mas Duigu não compra. Duigu diz que sinto muito por confiar em sua amizade. Fique do lado de Ali. Ali se lembra do que Cher disse. Ali diz que eu caí nessa armadilha, então o que ele fez para você acreditar neles?
Volkan também está seguindo Duigu. Ele vem para Duigu quando o vê sozinho. Diga o que está errado. Diga-me o que o incomodou assim. A emoção conta o que aconteceu. Volkan também revela que está do lado de Duigu. Eu não posso te deixar sozinho. Ele diz que vou deixar você em casa. Ele entra no carro. Ela está indo para casa. A senhora Sera e Aiten estão limpando o jardim. A senhora Sera se pergunta o que está acontecendo. Duigu chega em casa com Volkan. Sera pergunta o que ele disse. Ele disse alguma coisa? Duigu não disse nada, apenas ficou quieto. Não se preocupe com o Volkan, talvez seja melhor assim. Aiten também está perturbado com o que foi feito. Quando Volkan volta para procurar a chave, descobre que o que aconteceu foi mentira. Então ele lhe dá a chave. Custos. Kana encontra Nekmi. Nekmi diz que preciso sair dessa situação antes que tudo seja revelado. Ele diz que senão tudo será desperdiçado. Seir se lembra do momento em que Azia cometeu suicídio. Ela diz que eu tenho que ficar quieta porque mesmo que ela aceite a mãe como doadora, ela não vai aceitar quando souber dessa situação. Yaman diz que você mantém seu rosto sorridente longe de mim porque eu não aceitei a ajuda dele. Ele diz que vamos nos separar esta noite. Diga porque você não me olha nos olhos como se estivesse me evitando. Seir diz que não vou correr. O que Azia vai fazer sem você, o que Yusuf fará sem você. Ele diz o que faremos sem você. Yaman o abraça com força. Ali está pensando sobre o que aconteceu. Tia Sultan traz chá. Ele grita com Ali, mas Ali não escuta. O que você tem? Diz Tia Sultan. Ali diz que estou cansado. Sultan ainda diz que entendi pelos olhos dele. A senhora Ali e Sera me traíram. Abri com entusiasmo. Dona Sera me pediu ajuda e diz que fui ajudá-la. Duigu não fica do lado de sua mãe. Ninguém tem o poder de nos separar. Ele diz que você é a coroa da minha cabeça. Ele diz que seu lugar é comigo. Tia Sultan também está chateada com o que essa senhora de Sera fez. Tia Sultan pergunta por que ela não contou a verdade a Duigu. Se Ali não me reconhece, ela diz que se ela acha que eu fiz isso, eu não deveria falar. Será de manhã. Yaman está seguindo Seir. Era um medo maior do que a morte. Não poder ver seu rosto, não poder ouvir sua voz, não poder abraçá-lo novamente. Yaman se levanta e vai ao túmulo do pai de Arif. Não tenho medo da morte. Só consigo pensar na minha família. Mas como posso segurar a vida de alguém cujo rosto eu nem quero ver? Meu ódio por ele e meu amor por minha família me impedem. Vamos ver se meu amor ou ódio pesa mais. Ele vem para Zia. Ele segura a mão dela. Lembre-se da sepultura que Zia cavou. Lembre-se do que eles disseram. Acima de tudo, a expressão que vivemos juntos e morremos juntos está na mente da Yaman. Zia acorda. Yaman diz que você está aqui? Ele diz, você não vai sair, você não vai deixar seu irmão. Se você for, eu não aguento. Enquanto Ali está em seu escritório na delegacia, Duigu chega. Volkan está atrás dele. Ele diz que faltam 10 minutos para o trabalho começar, vamos tomar café da manhã no jardim. A emoção diz que ela não está com fome. Frate traz novos arquivos. Um dos arquivos quer que seus supervisores trabalhem juntos. Mas Volkan imediatamente pega aquele arquivo e diz que trabalharemos com Duigu e contaremos ao supervisor. Em Yaman, a parte difícil não é a morte. Foi antes. Vendo seus gritos e lágrimas. Yaman se lembra do que Zia e Seir disseram. Ele se lembra dos gritos de Zia, eu vou morrer se você for embora, que Yusuf queria dar a seu tio todos os milagres que ele tinha dentro. Yaman não sabe o que fazer. Entre na mansão.
Yaman recebe um telefonema. Kazuki pode ser um doador neste telefone. Kana ouve a conversa e não sabe o que fazer. Seir fica tão feliz que imediatamente abraça o pescoço da Yaman. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau.